Reviravolta no caso da jovem Débora. O bebê não estava no corpo. Como é que é? Sim, agora ele está conosco? É Kennedy? Kennedson Paz, lá de Manaus. Ô, Kennedson, me diga uma coisa. A suspeita é que arrancaram o bebê da barriga dela e que ele esteja vivo, pelo menos é o que a família diz. Boa noite para você aí em Manaus, amigo. Boa noite, seja bem-vindo. Oi, Bate, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a nossa programação aqui na Record TV. É exatamente isso, a família suspeita de que provavelmente esta criança, o bebê Arthur, foi retirado da vítima antes de ela ter sido morta de forma brutal, Bate. Para quem não está acompanhando esse caso, esse foi um caso de uma jovem de apenas 18 anos, identificada como Débora da Silva Alves, que saiu de casa agora no dia 29 de julho para encontrar o pai da criança. Esse homem, ele não aceitava esse filho, dizia que o filho não era dele e também dizia que não iria registrar essa criança. Só que no dia 29 de julho, ele falou que iria entregar uma quantia em dinheiro para ela, para que ela comprasse as coisas dessa criança, mas na realidade era uma emboscada. O relacionamento já apresentava riscos para essa jovem, que inclusive já tinha sofrido uma tentativa de homicídio deste homem. E depois que o corpo desta jovem foi encontrado, foi removido e encaminhado até o Instituto Médico Legal daqui da cidade de Manaus, só que 3 laudos da necrópsia feitas no corpo desta jovem indicaram que não havia a presença do corpo da criança. Então, a família cogita a possibilidade que provavelmente este homem teria retirado o bebê Arthur antes antes desse homem matar a Débora, essa jovem de apenas 18 anos. A família está desesperada nesse exato momento, não sabe exatamente o que pode ter acontecido, se ele retirou ela, se essa criança está viva ou se na realidade ele teria enterrado em outro lugar, assim como fez com a Débora. A Débora, além de ela ter sido assassinada de forma brutal, eles pegaram ela, colocaram dentro de um tonel de óleo e em seguida incendiaram o corpo desta jovem. Também mutilaram os pés dela para que supostamente pudesse caber dentro do tonel de óleo. A família nesse momento está desesperada e quer saber das autoridades exatamente a localização do Gil Romero. Isso porque até agora o Gil Romero permanece foragido e ele é o único que pode dizer onde está o corpo da criança, do bebê Arthur, ou se o bebê Arthur ainda está vivo. Exatamente aqui nessa igreja, Bate, a gente está passando aqui, bem nessa igreja aqui ao lado que nós estamos passando, foi a igreja onde aconteceu o velório. Um pouco mais aqui na frente, vai um pouquinho mais para frente, Branco, para mostrar para quem está em casa. Um pouco mais à frente aqui era o local onde a Débora da Silva Alves morava. Inclusive a gente mostrou aqui na tela do Cidade Alerta o local onde ela morava exatamente aqui nesta casa e nós estamos em direção agora ao bar do Gil Romero, o local onde um dos suspeitos foi preso pelas equipes da Polícia Civil. Foi através desta prisão que as equipes da polícia conseguiram localizar o corpo da Débora, que estava desaparecido há 5 dias após ser dada como desaparecida. O caso ainda está sendo acompanhado pelas equipes da Polícia Civil do Amazonas. Existe a suspeita de que possivelmente esse casal, o Gil Romero e a esposa dele, teriam fugido para a região metropolitana de Manaus ou até mesmo viajado para o estado do Pará. Mas até agora as equipes da Polícia Civil não têm informações precisas sobre o paradeiro do Gil Romero e com isso pede ajuda da população para denunciar caso eles saibam qualquer informação sobre a localização do Gil Romero. Agora a pergunta que fica é: o Gil Romero teria matado a Débora por causa do filho? Ele teria retirado esta criança ainda viva? Ele teria matado a criança? Onde ele teria escondido o corpo dessa criança caso tenha matado? São várias perguntas e um quebra-cabeça que a Polícia Civil do Estado do Amazonas quer montar nesse exato momento e precisa de toda a ajuda possível para que esse caso seja solucionado. O corpo da Débora foi sepultado neste final de semana em um cemitério aqui na cidade de Manaus e agora a família aguarda e clama por justiça. Bate, volto com você no estúdio. Ok, obrigado. Daqui a pouco eu vou voltar com você, daqui a pouquinho eu volto com você. Cadê? Já tem o pai ou a mãe falando aí? A mãe da Débora está falando? Pode colocar no ar então, vamos ver o que a mãe da Débora está dizendo sobre toda essa loucura que pode envolver o sumiço do bebê que estava na barriga de Débora. Foi no ar.
saber, porque a gente precisa saber disso. Tudo que a minha filha tinha era o filho dela. O mais precioso era o filho dela. Então é isso que eu peço, entendeu? Que encontre ele. Não que seja para fazer maldade, que no meu coração não tem maldade contra ele, mas sim que nada do que faça com ele vai trazer minha filha de volta. Mas sim, eu quero que encontre o bebê, ou menos o que sobrou dele, entendeu? Pra gente poder enterrar ele também. Mas eu tenho certeza que o meu neto tá vivo. Eu tenho certeza que o meu neto tá vivo. Eu creio nisso, então eu peço para todo mundo, para a população, para quem for, entendeu, que vê esse homem, não faça maldade com ele, para que a gente possa ter ele vivo, para ele falar aonde ele botou o bebê, para ele explicar, porque por mais que faça maldade com ele, não vai apagar a dor que ele está fazendo a gente sentir, não vai trazer ela de volta. E mesmo também não vai apagar nada a dor que ela sofreu, porque o que ele fez com a minha filha foi brutalidade que ele fez com a minha filha. A forma que ele fez com a minha filha não merecia. A minha filha não merecia isso. A minha filha era uma menina boa, a minha filha nunca foi uma menina má. Então eu peço, pelo amor de Deus, encontre esse homem. Encontre esse homem, é tudo que eu peço. Que encontre, porque minha filha, eu digo, como eu disse para todo mundo, para os delegados, para os investigadores, lá para a doutora Alessandra, agradeço muito ela. Eu falei para ela, eu sei que a minha filha está morta, mas eu tinha esperança assim, de eu encontrar minha filha toda inteira, não da forma que eu encontrei. Não do jeito que ele fez com a minha filha, como se a minha filha fosse o pior ser. O que ele fez com a minha filha não era. A minha filha não merecia isso. A minha filha era uma menina boa, uma menina amada, entendeu? Por todo mundo. Tem gente que tá falando, difamando ela. Mas como a doutora falou, você é mãe, você conhece. Eu conheço a minha filha, nada do que estão falando de errado da minha filha era. Entendeu? Então é isso. Eu agradeço todos vocês que estão acompanhando, que estão divulgando, entendeu? Que ajudaram a encontrar. Eu agradeço muito. E é isso que eu tenho para falar. Encontre esse homem. Encontre ele, entendeu? Mas não tire a vida dele, porque ele precisa. Eu quero estar cara a cara com ele. Eu quero olhar nos olhos dele. Eu quero saber o motivo dele fazer tanta barbaridade com a minha filha. Eu preciso olhar para ele e perguntar, entendeu? O porquê que ele fez isso com a minha filha. Eu preciso disso. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Oh, Deus. Oh, Jesus, minha filha não merecia. Minha filha não merecia passar por tudo isso que ela passou. Ai. A gente vai falar, inclusive, com o pai, que apesar de estar muito abalado, é uma tristeza que não tem tamanho, né, seu José? É uma emoção que não tem como explicar, mas é uma mistura de tristeza, revolta e, ao mesmo tempo, de esperança por conta do bebê. Assim, nós demos graças a Deus que encontramos o corpo da nossa filha, mas o bebê não está. E ela estava grávida de 8 meses. Não tem como essa criança, mesmo que seja aquele fogo, que se tiver o fogo e o óleo, ela só vai cozinhar, não vai. Aí não apareceu. Fizeram 3 autópsias nela. Os médicos olharam, reviram de novo e não encontraram vestígio da criança. Então essa criança foi tirada dela. Acredito que essa criança esteja viva. Então as autoridades têm que pegar o elemento e fazer com que ele diga onde está a criança, porque não tinha vestígio da criança no corpo. E nos exames, tem como provar o exame, tudo,
ultrassons, tudo. E não apareceu, que ela estava grávida. Inclusive eu vi até o rosto da criança na ultrassom homofólógica, parece um nome assim, não sei falar direito. Apareceu o rostinho dela. E o Arthur não apareceu, não. Então há essa esperança, né, seu José, de que essa criança ela tenha sido retirada e que ela esteja viva. Que ela esteja viva. Eu acredito que retiraram dela e retiraram a criança e esconderam a criança. Agora, seu José, a gente está falando aqui da esperança de essa criança estar viva, é claro, mas também, seu José, desse sentimento de justiça. Agora, o que vocês querem de fato é que esse homem seja encontrado, que esse suspeito, né, porque a gente não pode condenar, mas a gente tem aí o relato da polícia e tudo, de que ele é o principal suspeito de ter suspeito. Ele é o principal suspeito e ele tem que dizer onde é que está a criança. Se não está junto à mãe, está com ele. Porque se ele matou, se ele só precisava matar ela, a criança ia estar junto. E até agora, nada da criança. Nós vamos esperar o resultado que as autoridades vão falar para a gente, porque não vai ficar assim. Eles têm que encontrar cadê a criança. Agradeço por ter encontrado o corpo da minha filha, ter velado, está aí. Foram dias angustiantes até. Sem saber o que tinha acontecido. Está aí minha filha, mas é uma dor parcial, na falta criança. Na falta criança. Cadê a criança? A criança, se está viva... E tudo já pronto ali, né? Faltava pouco tempo para ele nascer. Faltava pouco tempo. Com aquela, se não me engano, 36 semanas, né? Já poderia nascer. Já poderia nascer. Então ele está com essa criança. Agora, seu José, há relatos também de que já era, desde o início, um relacionamento muito conturbado, né, entre os dois, a Débora e o pai da criança, e que ele, inclusive, já tinha tentado contra a vida dela outra vez. Isso que eu já soube já depois do desaparecimento. Tanto que quando ela apareceu grávida, ela falou, pai, estou grávida. E eu falei para ela, minha filha, eu não posso ser pai, só posso ser avô. Quem é o pai? Ela não falou. Acho que com medo de represália, né? E eu falei para ela, minha filha, então bora criar. Onde tá nós, entra mais um e nós vamos criar a criança. Não tem problema, o pai, nós vamos criar a criança. E a criança, cadê a criança? O senhor chegou em algum momento conversar com ele, ter algum contato com ele? Eu logo no primeiro dia, na segunda-feira, com desespero de pai, eu vi consegui que ela tinha falado com ele, ela pediu o número, eu mandei uma mensagem para ele, ele respondeu dizendo que eu mandei a foto da Débora e ele falou assim, eu não tenho nada a ver com essa laranja, tipo assim, não tem nada a ver com isso. Aí parei, porque não cabia a minha, tá? Aí foi quando as autoridades entraram no caso. Mas até agora nada da criança. Eu quero resposta do meu netinho, do Arthur.